Festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada. Estamos aqui em mais um Fla-Flu. Hoje o tema vai ser torcida única nos estádios brasileiros. E nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa questão da torcida única, que aqui em São Paulo especificamente, desde abril, é uma determinação, uma recomendação, aliás, da Secretaria de Segurança Pública. Depois de um episódio em 3 de abril, em que vários confrontos aconteceram na região aqui da Grande São Paulo e que ocasionou até a morte de uma pessoa que não tinha nada a ver com o assunto, que acabou falecendo ali em São Miguel Paulista depois de levar um tiro após o confronto dos torcedores. No dia seguinte, a Secretaria acabou recomendando a torcida única e desde então já foram 7 clássicos, em clássicos, né, especificamente, já foram 7 clássicos aqui em São Paulo com apenas a torcida do time mandante, né, sem a torcida do visitante. Eu estou aqui com o Chico, o deputado Chico, que é autor de um projeto de lei, né, deputado, para ter torcida única em todos os jogos de futebol em São Paulo. Sim. É isso, né? Sim. E o Maurício que defende o contrário. O Maurício acha que a torcida única não é a solução para esse caso. Eu queria que primeiro o deputado, depois o Maurício, dessem o ponto de vista para a gente começar o debate sobre essa questão. Deputado, por que o senhor defende a torcida única nos estádios? O senhor acha que é a solução para a violência no futebol? Bom, primeiro, parabenizar Marcel Riso pelo programa TV Folha, o Fla-Flu, parabenizar o Maurício Murat pela participação aqui com a gente. Ontem tive a oportunidade de estar na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, muito feliz de poder estar aqui com vocês, parabéns. Segundo, eu não acho que a torcida única é a solução para todos os problemas de violência nos estádios de futebol, não, de forma nenhuma. Mas eu apresentei em 2009 um projeto de lei que versa sobre essa questão, porque talvez seja um dos poucos deputados daqui de São Paulo que defenda essa tese, nesse momento, porque não podemos mais ficar passivos a essa questão sem tomarmos nenhuma medida. E essa medida foi mais como um alerta. Gente, precisamos parar, pensar, repensar e podermos criar aí situações positivas para que nós possamos dar tranquilidade às pessoas que frequentam o estado, como eu ia com meu pai, com minha mãe, com a minha família, fui com meu filho, minha esposa, enfim, e hoje já não existe mais. Então, esse projeto ele veio na base de um alerta. Precisamos parar e conversar sobre o assunto. Como parlamentar, eu não posso ser omisso numa causa tão nobre e importante, onde pessoas têm perdido suas vidas em função do absolutamente não fazer nada. Então foi provocado essa questão para que nós pudéssemos efetivamente ter um debate à altura de podermos apresentar soluções definitivas para essa questão. Maurício, você escreveu recentemente até uma coluna aqui na Folha, né, falando que fiz uma comparação até com o gado, né, que está se matando o gado e não o carrapato, enfim. Como que você vê essa questão? Você acha que só uma torcida no estádio pode resolver essa questão da violência no entorno, às vezes até um pouco mais distante? Sim. Como que você avalia? Olha, antes de responder, eu também gostaria de agradecer o convite, parabenizar a TV Folha. É um prazer estar com o deputado Chico Sardelli aqui. É sempre bom estar em São Paulo. E sempre bom estar na Folha. Eu, de vez em quando, sou um colaborador bissexto da Folha e com prazer. Eu digo, é o título do meu artigo na Folha, do dia 9, sábado retrasado, na página 3, que eu digo assim: estão querendo matar o gado para acabar com o carrapato. É mais ou menos isso que eu penso, deputado. Eu respeito muito as iniciativas que tentam controlar esse horror da violência nos estádios, que resulta em depredações do patrimônio público e privado, em agressões e morte. Eu coordeno pesquisas na Universidade do Rio de Janeiro desde 1990 sobre violência de torcidas. E somos, de 2012 para cá, os campeões mundiais de mortes, porque a última estação da violência é a morte, de morte de torcedores comprovadamente, pelo inquérito policial,
por conflitos de torcidas organizadas. Só este ano, estamos na metade do ano, já são 7 mortes. 2 no Rio de Janeiro, 3 no Ceará, 1 no Rio Grande do Norte e 1 em São Paulo, essa que você se referiu, Marcelo, no último dia 9 de julho, se não me engano, ou dia 6, 9 de abril. Foi abril. Perdão, de abril, 9 de é. abril, que desencadeou essa medida da torcida única, que foi lá na estação de São Miguel Paulista, que morreu uma pessoa que não tinha nada a ver com o conflito, José Simval, um homem de 53 anos, que até dá uma dramaticidade à cena do homicídio dele, porque ele estava indo para a igreja, o que ele fazia todos os domingos de manhã, à vontade, que era o dia de folga dele, ele foi morto. E outros conflitos na estação de trem e pelas ruas, todos fora do estádio e todos em horários diferentes dos jogos. E é por aí que eu começo a minha argumentação. Então, o quadro é dramático, o quadro é um horror e, portanto, eu respeito todas as pessoas que tentam tomar alguma iniciativa para proteger o torcedor pacífico, que é a grande maioria, e para proteger as famílias que amam esse patrimônio da cultura brasileira, que é o futebol, um dos maiores patrimônios da cultura coletiva. Agora, uma coisa é a boa intenção, é o desejo de controlar uma das áreas de maior violência da vida urbana brasileira, e outra coisa é a correção da medida. Se a medida está pelo caminho certo ou não está. A meu juízo, respeitosamente, deputado, não está no caminho certo. Porque hoje as pesquisas indicam o seguinte, cerca de 90%, eu estou arredondando, dos conflitos entre torcidas organizadas acontecem fora do estádio. E em horários e em dias diferentes. Esse mesmo de São Miguel Paulista, em abril, que acabou desencadeando algo que já vinha desde 2009 sendo pensado aqui em São Paulo, ocorreu a quilômetros do estádio Pacaembu e ele foi baleado, José Simval, às 9h30 da manhã e veio a óbito às 11h e o jogo era às 16 horas. Então o que mostra que a violência entre torcidas ela ultrapassou o espaço do estádio, onde há cerca de 7, 8 anos atrás se concentravam os conflitos. O poder público, e pela pressão da opinião pública, tomou algumas medidas e houve um controle bastante razoável, não total, mas bastante razoável dentro do estádio e nas imediações. Então, a questão da torcida única é concentrar esforços num espaço que já está razoavelmente controlado e permitir que a violência se espalhe pela cidade. Essa medida da torcida única, ela tira o sabor do futebol, ela é a antítese do futebol, é a negação do futebol, que desde a origem trabalha com torcidas opostas. Agora, é evidente que o poder público tem que controlar, não pode deixar isso virar praça de guerra. E mais, os violentos, os vândalos, os arruaceiros são minorias nas torcidas organizadas. Hoje, quando se fala em torcidas organizadas no Brasil, são cerca de 2 milhões de brasileiros e brasileiras, 85% de brasileiros e 15% de mulheres brasileiras. São quase 700 torcidas organizadas, 435 mais ativas e 107 filiadas à Anatorge, que é a organização da categoria, a Organização Nacional das Torcidas Organizadas. Em 2014 e 2015, somente 15% dessas torcidas foram reincidentes em atos de vandalismo, depredação e violência. E somente 3%, eu repito, 3% somente dos delitos cometidos no universo futebol foram punidos até as últimas consequências. Então o que falta é uma política realmente de aplicação rigorosa da lei para punir o carrapato e não o gado. Eu às vezes ouço as autoridades falarem e é verdade que 100% dos conflitos passam pelas organizadas, mas eu contraponho dizendo, mas não passa por 100% das organizadas. E o raciocínio é simples, a equação, a meu juízo, é simples. A violência acontece nas organizadas, porque esses grupos de vândalos estão como carrapatos em pele de gado. Eles estão misturados às organizadas. Então, o conflito acontece nas organizadas, mas não é um conflito das organizadas. E para encerrar essa primeira intervenção, eu diria que lá, no dia do conflito em São Miguel Paulista, os outros conflitos, a própria polícia calculou
que havia cerca de 50 baderneiros e delinquentes de cada lado. As duas torcidas somam cerca de 200 mil. 50 em 200 mil é um percentual de 0,025%. Portanto, é uma ínfima minoria. Criminalizar, demonizar o todo pela ação da parte, a meu juízo, é um equívoco. O grande mérito pedagógico, ético e jurídico da punição é estabelecer a diferença entre quem fez e quem não fez o delito. Punir severamente os delituosos, os criminosos infiltrados e preservar a torcida como patrimônio cultural, coletivo e como 12º jogador do futebol. O presidente do Palmeiras, por exemplo, o Paulo Nobre, ele é favorável à torcida única porque ele argumenta que as famílias se sentem mais à vontade de se dirigir ao estádio se só tiver o torcedor do seu time. E agora no jogo do Palmeiras, nos últimos 2, 3 jogos, o Palmeiras tem até batido, contra o Santos bateu o recorde de público dentro do estádio. Tem uma questão de logística ali, porque obviamente você não separa o espaço para a torcida visitante, mas acho que também tem um pouco da questão do torcedor se sentir ali mais tranquilo para ir ao estádio. O senhor concorda com isso, deputado? Olha, você acha que a questão da torcida única é mais com relação à violência mesmo? Eu respeito as colocações do Maurício Murat, importantes, um estudioso no mérito que nós estamos discutindo, mas eu continuo insistindo no alerta à comunidade, a todos aqueles, a tudo o que envolve efetivamente o espetáculo chamado futebol, que nós temos aí vidas sendo perdidas e nós temos que coibir essa violência de uma forma organizada. Não tem uma posição frontalmente contrária à torcida organizada, mas entendo que ela deve ser organizada na sua essência. Não tem torcida maior organizada que a torcida de um clube que está lá, com a sua família, com todo mundo. Agora, nichos de torcidas, onde nós estamos tendo contato com violências e principalmente, ultimamente, isso tem se aflorado muito mais, tem que ter um controle rigoroso. Eu entendo que Polícia Militar, Governo do Estado, prefeituras, o Parlamento Paulista, a Federação Paulista de Futebol, tem que sentar-se à mesa para poder discutir efetivamente cada ponto desse, o que nós podemos fazer, por exemplo, a questão do ingresso via internet, identificar o torcedor. Às vezes a gente percebe também, Marcel e Maurício, nós tivemos um estádio, eu acho que foi na Bahia, que não tem nada a ver com briga de torcedor, alguém que caiu num fosso ou caiu num buraco dentro da arquibancada e perdeu a sua vida. Então cada um tem a sua parcela de contribuição a poder dar num tema tão importante como esse. Desde a organização da chegada da torcida ao estádio, que eu estou falando do espetáculo. Posição do presidente Paulo Nobre, ela é uma posição interessante, porque nós também temos que, quando falamos de torcida organizada, tem que ter o fato gerador. O fato gerador é o clube. O clube, o presidente do clube, a profissionalização dos presidentes de clube. Eu fui presidente de clube nos idos de 89, 90 e 91 no Rio Branco, da cidade de Americana. Então, o dirigente precisa se profissionalizar para poder entender que muitas dessas torcidas organizadas têm por trás a figura de dirigentes políticos, inclusive, agindo, trabalhando, fomentando, enfim, fazendo essa questão. Então, eu entendo que a prática, aquilo que o Paulo Nobre coloca como uma boa situação que deu certo, para ele, na opinião dele, e também para a questão da violência como um todo, a família voltou, o estádio está voltando, nós estamos vendo um estádio mais organizado, e deixa de ser uma torcida organizada. A somatória de todos os que estão presentes dentro do estádio dar-se-á de uma forma como uma torcida organizada, trazendo famílias, trazendo o espectador para poder ver o espetáculo. Ao mesmo tempo, essa questão da violência, às vezes acontece, como o Maurício falou, muito distante do estádio. A gente teve um exemplo agora no
último final de semana. Corinthians e São Paulo Sim. se enfrentaram aqui 4 horas da tarde em Itaquera e pela manhã, ou no início da tarde, na verdade, em Carapicuíba. A gente até viu a distância aqui, dá 47 quilômetros, né, do estádio do Corinthians em Itaquera até o local da confusão. Os torcedores brigaram com um ferido e tal. Enfim, a torcida do São Paulo, teoricamente, não estava se deslocando, né, para o estádio para acompanhar a partida. É possível que isso aconteça? Isso é passível e possível. Hoje, como é que você controla? Tem o serviço de restrito da polícia, que eu imagino que possa fazer todas as averiguações possíveis, principalmente quando antecede a um clássico. Mas são situações difíceis de você poder ter o controle partindo do estádio propriamente dito. Eu acho que aí são os órgãos de segurança pública que tem que ter o comando sobre isso. Agora, de qualquer forma, eu entendo que tudo isso valeu e está valendo, porque isso está promovendo a possibilidade de sentarmos à mesma mesa e buscarmos aí soluções para o todo e com isso pouparmos vidas. Eu tenho também outro companheiro de parlamento que é contrário, entrou com um projeto contrário para acabar com essa questão de torcida única. É uma posição a qual ele vai debater e nós iremos debater conjuntamente. Essa confusão distante mostra um pouco que talvez esse deslocamento do torcedor não aconteça só indo para o estádio, né, Maurício? Como aconteceu. Exatamente. O problema da violência nas torcidas é um problema complexo, muito complexo, que tem vários links com a violência geral da sociedade brasileira e que, por isso, precisa de uma tentativa de solução também complexa, que inclua uma relação intersetorial entre as polícias, a justiça, entre as federações, os clubes, e que exijam são medidas de caráter, que deveriam ser de caráter permanentes, aprofundadas, intersetoriais e em bases científicas, em bases de pesquisa. Porque se há 8 ou 10 anos a segurança pública, deputado, deveria se concentrar na área dentro e em torno dos estádios, hoje é fora. Então hoje a inteligência da polícia tem que ocupar as redes sociais. Eles marcam tudo pela internet. Entre 5% e 7% são os violentos infiltrados nas organizadas, com relações claras com o crime organizado, com o tráfico de drogas. Aqui em São Paulo com o PCC é claríssimo, no Rio de Janeiro com as milícias é claríssimo o link já constatado pela polícia. Então tem que ocupar as redes sociais, a lei permite isso, a lei permite que se ocupe, que se monitore e fiscalize meios eletrônicos, postais e telefônicos para desmontar esses grupos delituosos que estão nas torcidas para cometer os seus ilícitos. Muitas vezes nem gostam de futebol. Em várias entrevistas que eu faço com os alunos em torcidas, muitos dizem assim, não gostamos de futebol. O nosso esporte de preferência é MMA, quer dizer, é luta. Então eles vão para o estádio para isso. Muitas vezes estão de costas para o campo, provocando, confrontando o adversário de outra torcida. Então é um problema complexo que exige uma ação complexa, permanente e aprofundada em bases científicas. Não medidas pontuais, o deputado disse bem, é uma alerta. Eu já ouvi outras autoridades falarem, é uma medida imediatista e paliativa. Só que eu diria o seguinte, não estamos mais numa fase de alertas, nem de medidas imediatistas e paliativas, porque os alertas estão sendo dados desde 1988, quando o Cléo da Mancha Verde foi morto aqui, é considerado a primeira grande morte que desencadeou. Depois, a partir de 1990, nós temos encaminhado, deputado, relatórios discriminando tudo, comparando a violência no Brasil com a violência fora, especialmente na Argentina e na Itália, que são os casos mais agudos e permanentes, e encaminhado sempre às autoridades. Outro alerta que foi dado, a partir de 2012, quando o Brasil assume o primeiro lugar em morte de torcedores, que antes era Itália, Argentina e Brasil. Aí o Brasil passou a assumir o primeiro lugar, porque Itália, mais a Itália e a Argentina um pouco, menos, mas também tomaram medidas de caráter global, medidas de Estado e não só de governo para controlar o problema da violência. Em 2012 foi dado outro alerta. Em 2014, na Copa das Confederações, 2013, Confederações, 2014, Copa do Mundo, outros alertas. E as autoridades, de um modo geral, não têm nenhuma iniciativa.
E não é um favor isso, é o cumprimento de uma obrigação constitucional, porque a Constituição garante o direito a ir e vir, o livre direito a ir e vir, e isso, a questão da torcida única interrompe um direito constitucional, o direito à livre organização, que também é a proibição de torcida, inclusive a ideia de proibir a torcida, não de torcida única, mas levada ao extremo, proíbe outro direito constitucional, que é o direito à livre organização, e um outro preceito constitucional garantido pela Constituição é que esporte e lazer são direitos do cidadão e segurança é dever do Estado. Então não vimos em todos esses alertas, deputado, nenhuma iniciativa de Estado que ultrapassa a iniciativa de governo, porque a iniciativa de Estado se mantém como estratégia permanente para que todos os governos a cumpram. E não vimos isso quando o Vasco e Atlético Paranaense, lá na Arena Joinville, já estavam cumprindo ali uma perda de mando de campo. Houve aquele horror que vimos pela televisão. Na época, o presidente da República reuniu 9 ministérios em Brasília e baixaram 11 medidas para controlar a violência no futebol brasileiro. De lá para cá, somente uma foi implantada, e mesmo assim parcialmente. Então, os alertas todos foram dados. O que precisamos agora, para além de medidas pontuais, muitas vezes, para responder a um reclamo imediato da mídia ou da população, que surgem como coisas milagrosas, o que precisamos é um plano estratégico nacional, que venha de Brasília, que articule o país todo, com medidas que eu defendo há muitos anos, eu e meu grupo de pesquisa, medidas integradas e simultâneas, de curto, médio e longo prazo, medidas de caráter repressivo, preventivo e reeducativo. E estamos hoje, no Brasil, com duas tendências que estão enchendo os estádios. Uma, a torcida única, e outra, a torcida mista do Rio Grande do Sul. A torcida mista vai muito mais ao encontro da cultura do futebol e mesmo assim tem levado também as famílias. Por que não pensamos em medidas de caráter reeducativo que, combinadas com medidas de caráter repressivo e preventivo, poderiam sim garantir a volta das famílias, garantir a presença pacífica nos estádios e com uma rigorosa punição aos transgressores. O senhor acha que falou essa questão constitucional que o Maurício comentou? Acho que teve uma audiência pública recente na Assembleia, né? O senhor falou que o direito de ir e vir é o torcedor chegar vivo em casa depois da partida. Era isso que eu ia colocar aqui, contrapondo um pouquinho as colocações do Maurício, que tem muita consistência na sua fala, mas o direito de ir e vir é de todos, mas ir e vir com vida. Hoje o que a gente tem visto no futebol nem sempre é essa realidade. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, a Itália, eu que tenho a oportunidade de acompanhar o campeonato italiano, já tive a oportunidade de estar numa Copa do Mundo, eu acho que a profissionalização, o sentar para debater, pode se resolver problemas. Por exemplo, a Inter de Milão com o Milan, na questão lá do estádio, tem para um é San Siro, para o outro é Giuseppe Meazza. Lá eles dividiram 50% cada um e vamos que vamos, e muitas coisas andaram para frente de forma consensual, respeitando efetivamente o ambiente onde você está inserido naquele momento, com a sua família, com o seu filho, com o seu avô, com o seu tio, enfim. Se nós pegarmos a Inglaterra, por exemplo, ela vai um pouquinho diferente. Que culpa tem o atleta que vai compor o espetáculo com a proibição do clube de participar de uma competição por violência do torcedor? Mas a Inglaterra, esse alerta foi necessário para que nós pudéssemos ter um campeonato que hoje é quase um exemplo para o mundo de segurança pública, mas de segurança nos estádios. Mas as equipes foram punidas. O que entra as equipes na história da briga das torcidas à violência? Mas foi tomado uma atitude de fato que ajudou a coibir a violência. Nós poderíamos passar para outros exemplos. A questão da Argentina, por um momento, foi bom e teve lá, mas a história, tem outros locais do mundo, como a Escócia, se não me falha a memória, que extrapola a questão campo
as 4 linhas do gramado, já entra para a questão religiosa. Então, cada localidade tem a sua peculiaridade, e eu não tenho dúvida nenhuma. Enquanto não se encontre tudo isso que o Maurício coloca aqui com propriedade, nós temos que dar esse alerta, coibir, se for o caso, proibir, para que possamos sentar à mesa, podemos discutir. A Assembleia cumpriu a sua parte, nós estivemos reunidos lá, debatendo. Aliás, eu fui o único contraditório, todos os outros parlamentares têm uma posição do ir e vir, que eu também sou favorável, desde que vá com vida e volte com vida. E que os elementos envolvidos, segurança pública, política pública, de Estado federal, de governo federal, de governo estadual, sentem, possam conversar e vão partir para algo que possa efetivamente coibir a violência e, acima de tudo, né, garantir a vida das pessoas que vão. Lógico que isso pode acontecer fora do estádio. Isso tem que ter um controle que entra nessa questão da segurança macro colocada pelo Maurício aqui, do reservado da Polícia Militar, que em São Paulo, apesar de todos os problemas, a Polícia Militar cumpre um papel importante, seja no seu reservado e dentro do estádio também. Um dos argumentos da Secretaria de Segurança, do então secretário Alexandre de Moraes, hoje o ministro da Justiça, era de que você acabava deslocando parte do efetivo da Polícia Militar nos dias clássicos para escoltar 1.500 torcedores organizados até o estádio, né? No caso, por exemplo, quando tinha um clássico no Pacaembu, o torcedor do Palmeiras saía ali de frente do estádio do Palmeiras, ou enfim, quando você tinha que ir até Santos com uma escolta com 10, 15 ônibus, né? E que aí você pode realocar, colocar esses policiais para fazer um outro tipo de segurança. O problema é que aparentemente essa segurança não está sendo feita distante dos estádios, né? Onde hoje tem acontecido os principais problemas. Como que vocês avaliam essa questão, né, do efetivo da polícia tá um pouco mais livre, né, de ter que cuidar do torcedor organizado, mas ao mesmo tempo talvez a violência esteja um pouco mais distante hoje? Na minha opinião, faz parte do contexto. Aquilo que se coloca aqui, buscar uma política pública macro, aonde possa se chegar até o momento da partida. Porque isso não está dito que tudo controlado não possa acontecer, porque hoje os meios de comunicação, as redes sociais, são muito, muito abrangentes e se fala em segundos, se organizam em segundo. E a polícia tem que estar correndo atrás de onde isso está acontecendo. Porque eu acho um equívoco se concentrar, a questão da segurança pública, se concentrar na repressão. A repressão é necessária, mas não é suficiente. Então nós vamos ficar enxugando o gelo. Nós vamos ter que ter um policial militar para cada pessoa da população, para cada membro da população. E mesmo assim não vai dar conta. Então não é por aí. A questão é o seguinte: nós fizemos um ensaio lá nas nossas pesquisas no Rio de Janeiro, que a prevenção é 7 vezes mais barata, mais rápida e mais eficiente do que a punição. Embora a punição seja necessária, eu reitero. Então tem que trabalhar no plano da inteligência, para desmontar esses grupos, para evitar que tenha que se deslocar tantos policiais, para escoltar bandos de vândalos, de marginais, e pegar esses caras, que muitos deles já têm passagem pela polícia, estão com mandado de prisão expedido e não são encontrados. Pega esses caras, dá para prender. O caso da Inglaterra, que o deputado citou. A Inglaterra não acabou com os hooligans. Nenhuma sociedade acabou com a violência, mas controlou a violência, colocou a violência como elemento sob o controle das instituições da lei e da ordem. Quando a Margaret Thatcher, que às vezes muito me pergunta assim, o que da Inglaterra a gente pode trazer de exemplo para o Brasil? O primeiro exemplo é que a Margaret Thatcher, embora fosse um governo extremamente conservador, contra os movimentos populares e tudo, nesse caso foi um mérito. Ela chamou para si, avocou, como se diz em linguagem jurídica, né? Chamou para si a responsabilidade de um plano estratégico nacional, prioridade de Estado e não de governo. E chamou o Lord Taylor, que era o equivalente a um desembargador lá, que estava aposentado, um homem muito bem conceituado na Inglaterra, e a primeira medida que ele tomou foi de caráter filosófico. Ele disse assim: nada de proibir torcida, nada de alambrado dividindo o estádio, nada de fosso controlado por policial. É um pequeno grupo de policial. É a presença do Estado que é importante.
Somos todos ingleses, não somos? Ele falou. Se somos todos ingleses, temos que cumprir a Constituição. E quem não cumprir será severamente punido. Então é mais ou menos isso. A nossa sociedade democrática de direito é o estabelecimento da lei, da ordem, dos acordos e dos contratos. Quem não cumprir, que seja severamente punido. Porque senão fica muito fácil dizer vamos atingir um determinado grupo, porque assim estaremos disciplinando todo. Não é isso que acontece. Na prática, não é isso que acontece. O caso, por exemplo, da Argentina e da Itália, que tiveram a experiência da torcida única, deputado, melhorou dentro do estádio e Buenos Aires foi vandalizado pelos torcedores. E aí atingiu muito mais as famílias, atingiu muito mais o torcedor pacífico que estava espalhado pelas cidades, porque a polícia não dá conta disso. Então, eu acho que essa questão da medida formal é uma medida de caráter pontual, esse negócio da torcida. Na Inglaterra, quando os times foram punidos, ficaram 5 anos sem participar de competições europeias, internacionais, essa medida ela não foi isolada, ela foi uma medida integrada a um conjunto de outras medidas, mudança da legislação, controle dos torcedores, proibição pelo menos temporária de bebida alcoólica, punição severa aos grupos que traficavam drogas, treinamento da polícia, culpabilidade, penalização dos clubes, penalização não só esportiva como criminal. E por que não fazemos isso aqui? Ficamos com medidas pontuais, com medidas que não vão dar conta do problema, em que pese a boa vontade dos autores e dos defensores. Tem alguma pesquisa que mostra que a torcida única diminui a violência, Maurício? Chegou a ser feita alguma coisa nessa linha? Não. O que tem é o seguinte, a experiência da torcida única, no caso de São Paulo, trouxe um clima de paz para dentro dos estádios. Mas a torcida mista também trouxe um clima de paz para os estádios no Rio Grande do Sul, e a torcida mista. E ali trabalhou-se muito mais, deputado, do lado educativo, o senhor concorda? Muito mais de casais, de que o rapaz ia com a torcida, com a camisa do Inter, a moça do Grêmio, e estamos falando de times adversários, Grêmio Internacional, que é dos adversários mais eletrizantes, ferrenhos do Brasil. E conseguiram. Eu acho que esse é um caminho. Temos hoje 2 experiências apontadas para o Brasil. Eu acho que o caminho da torcida mista é mais positivo, é mais cultural e defende o futebol como patrimônio. Ela seria o ideal. O ideal. É o ideal. Como era nos anos 60, 70. Agora, o que se contrapõe... Não tinha essa violência toda, né? Exatamente. O que se contrapõe é que no Rio Grande do Sul melhorou dentro do estádio, mas nos arredores piorou. Mas podemos dizer que aqui também melhorou dentro do estádio, mas que a violência continua espalhada. O caso do Rio de Janeiro, e a última coisa, a quase 25 quilômetros do jogo entre Botafogo e Flamengo, no último domingo, foi morto um torcedor. Sim. 4 horas antes do início do jogo. Portanto, a violência no futebol ela se espalhou e se integrou à violência macro-social. E ela tem que ser combatida com essa visão. O entendimento do problema é importantíssimo para as ações a serem determinadas. Agora, eu colocaria nessa questão, Marcel, que lógico, são medidas, a questão da torcida única, ela resolve o problema da violência no contexto macro? Lógico que não. Mas é uma das condições para começar a rever novas questões aí que podem surgir como a política macro de segurança pública, por exemplo, a questão do clube que ninguém coloca, a profissionalização dos dirigentes esportivos, por exemplo, a qualidade dos dirigentes esportivos, por exemplo. Eu dizia aqui no início do nosso bate-papo fora do ar, né? Efetivamente o clube pequeno, que era o grande formador do atleta, onde essa visão da família você conseguia contemplar de melhor forma. Eu que fui presidente de clube, hoje quem ganha dinheiro com o futebol é só empresário esportivo, os clubes formadores acabaram. Então vem de governo federal, governo estadual, forças de segurança pública, o clube como um todo na sua gestão, a profissionalização, acima de tudo a federação podendo arbitrar
essas questões, porque a federação representa a vontade dos clubes na teoria e efetivamente na prática. Agora, todos esses exemplos positivos que o Maurício coloca aqui e são positivos, seria o mundo ideal, só que nós não estamos vivendo no mundo ideal. Se nós pegarmos mais a fundo, o problema da violência efetiva que acontece dentro do Estado, ele citou a questão do crime organizado, outras violências, mas e a questão do social, por exemplo? Políticas públicas sociais, que é um agravante nessa questão, que ele está correndo à margem de tudo isso aí, e não dentro do contexto violência no esporte, mas que ele é presente de uma forma direta nesse assunto. Então, eu acho que é um assunto, tenho certeza que é um assunto muito complexo, nós temos muito que avançar, muito que crescer, e todas as experiências vividas, como foi a questão da Inglaterra, muito colocada, bem colocada aqui, seja por mim como também pelo Maurício, ajudaram a resolver. Hoje não ter muro, não ter nada. Eu acredito ainda num futebol onde eu possa ver uma final da Eurocopa, como nós vimos agora, aquele menininho português com aquele senhor francês, os dois se entrelaçando. Quem sabe eu veja isso ainda no meu querido Palmeiras, junto com o Corinthians, no Vasco com o Flamengo. Isso é possível, desde que a gente consiga mapear, entender, organizar e efetivamente partir para a prática. Enquanto isso não acontece, nós precisamos ter medidas um pouco mais fortes e punitivas para que possamos abrir esse diálogo e resolver essa questão de uma vez por todas. O Paulo Castilho, né, que trabalha muito com essa questão, ele também argumenta que quando se tem o jogo, como não se tem mais estádios divididos, como era nos anos 60, 70, até começo dos anos 90, aqui em São Paulo o Morumbi era final Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, era o Morumbi meio a meio. Hoje em dia não, hoje em dia você tem um limite ali de 10%, no máximo ali para o torcedor visitante, e o argumento é que nesses clássicos, esses 10% da torcida visitante vai 90% para torcidas organizadas, né, que tem alguns benefícios ali para comprar, ou seja, o torcedor comum não vai sair da casa dele, o corintiano, para vir até aqui o estádio do Palmeiras, ou vice-versa, o torcedor comum do Palmeiras não vai sair para ir para o estádio do Corinthians, ou seja, que somente os torcedores organizados que vão ao estádio para assistir o clássico, né, como visitante, e que isso também poderia tirar um pouco o direito de ir e vir, porque eu como torcedor comum, os senhores não poderiam ir ali para ver o estádio. Como que, Maurício, você avalia isso, essa questão assim, acaba sendo que hoje os clássicos, pelo menos aqui em São Paulo, acabam sendo clássicos quando o visitante pode ir para torcedor organizado, né? Sim. A questão de segurança pública é um problema gravíssimo no Brasil, em todos os setores. O futebol é apenas uma parte dessa política macro de segurança pública. E o problema da segurança pública é tão complexo e exige medidas, volto a dizer, permanentes e baseadas em pesquisas científicas, que a ONU, o Programa Nacional de Desenvolvimento da ONU, o PNUD, estabelece 7 elementos para compor uma política de segurança pública. Segurança econômica, segurança alimentar, segurança ambiental, até chegar à segurança física da pessoa e das comunidades, que seria essa mais diretamente que nós estamos tratando aqui. Então, é uma questão que exige estudo, exige pesquisa, exige consistência nas medidas. Por exemplo, por que se fala que as torcidas organizadas dominaram os ingressos? Porque elas têm a complacência dos clubes. Os mesmos dirigentes que usam esses torcedores organizados como seus cabos eleitorais para as políticas internas e externas quando eles são candidatos a cargos eletivos, são os mesmos que distribuem os ingressos, os mesmos que pagam ou ajudam as viagens e as hospedagens e alimentação quando eles viajam. Então, na verdade, as torcidas organizadas, dentro delas, esses setores mais aguerridos é que tomam conta dos ingressos. E aí se cria um outro problema, porque o poder das torcidas organizadas, ele é composto de 3 esferas. Uma esfera econômica, e que se dá muito por essa revenda dos ingressos, e que cria um outro problema de ordem ilícita, de ordem criminal, que é o cambismo, porque esses setores de vândalos se integram aos cambistas na porta dos estádios, e que é um horror também, porque afasta as famílias.
Então isso concentra os ingressos nas torcidas organizadas e dentro das organizadas nos setores mais vândalos, agressivos, etc. Então um poder econômico, um poder político, porque eles de posse dos recursos econômicos e dos ingressos, eles criam hierarquias dentro das torcidas organizadas e passam a mandar ali. E um terceiro esfera de poder, que é o poder territorial, em que eles esquadrinharam as cidades como propriedade da torcida X, Y ou Z. E aí está muito além dos estádios. Na verdade, precisamos medidas imediatas, de caráter repressivo, mas não pode ser só essas medidas. Conjunta, agora, que é um detalhe importante da nossa diferença, conjunta e simultaneamente a sociedade, o parlamento, os órgãos de segurança, a mídia e todos nós temos que ter clareza qual é o plano, qual é a estratégia que está por trás de uma ou de outra medida. Por exemplo, nós temos defendido nas nossas pesquisas há anos que se faça uma auditoria das torcidas organizadas para separar o joio do trigo, o carrapato do gado, para ver qual é o poder econômico desses grupos. Muitos deles nos dizem e gravam, e eles colocam a condição, desde que não sejam identificados, que gravam assim: eu não trabalho. Como eu vou trabalhar se eu tenho que seguir o meu time? Então, da onde que eles se sustentam? Então, uma devassa das torcidas organizadas é importantíssima. Uma auditoria separa o joio do trigo. Uma medida. Estamos propondo isso há anos e nenhuma autoridade abraça isso. Uma outra que eu já propus em várias vezes, inclusive em debate com o Dr. Paulo Castilho, temos já um debate de algum tempo, já no Ministério Público de Goiás, onde era um encontro nacional dos ministérios públicos, a criação do Disque Denúncia das torcidas organizadas. Porque as autoridades reclamam com razão que os chefes de torcida não denunciam os delituosos que estão lá. Mas como? Se eles são bandidos, se eles são procurados pela polícia e não respeitam nem a polícia e nem a justiça. Se os torcedores pacíficos não tiverem uma cobertura da polícia e da justiça para denunciá-los, é muito difícil. E o Disque Denúncia, pelo anonimato, dá a cobertura para que eles denunciem. Aí sim, em parceria com a polícia entra e desmonta esses delitos. Então, a Constituição brasileira diz: segurança é direito do cidadão e dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. O Disque Denúncia garantiria isso, essa responsabilidade dos líderes de torcida denunciarem os que estão infiltrados lá. E quem não denunciar vai ser objeto de sanção. Porque, por exemplo, eu dou um exemplo no Rio de Janeiro. A Força Jovem do Vasco, que é a maior torcida do Vasco, e é talvez a segunda ou terceira maior do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, inclusive com parcerias aqui com Palmeiras e parcerias muitas discutíveis. Um grupo de uma meia dúzia de torcedores foi pego num jogo lá, traficando drogas e outras coisas. Os diretores foram lá e falaram: aqui não, expulsaram esses torcedores. No jogo seguinte, eles voltaram à torcida, entraram na torcida a bala. Então, como pedir de um dirigente, se ele for pacífico, se ele for uma pessoa honesta, com endereço, com local de trabalho, que enfrente um bandido desse? Só a polícia. Então tem que haver essa parceria. Então, Marcel, o que eu acho que tem que ficar claro é o seguinte: medidas pontuais que atendam a um corpo morto ou uma pressão da mídia ou da sociedade não resolvem o problema. O problema não é uma medida milagrosa, é um plano consistente e permanente, que aí pode incluir uma medida pontual dessa, mas que ela não pode ser única e muito menos desintegrada de outras. Só assim, em caráter permanente, como outros países fizeram, a Itália está fazendo isso e com isso reduziu bastante. A Inglaterra fez isso a partir do relatório Taylor. Volto a dizer, ninguém resolveu tudo, mas controlou. E deu o direito à cidadania de escolher ir ao jogo ou não. E controlar o vandalismo. E eu digo mais, o controle da violência no âmbito do futebol seria, dentro de um plano estratégico desse, questão de Estado, uma contribuição enorme à segurança global, segurança pública global da vida brasileira, pelo impacto grandioso e simbólico que o futebol tem, como patrimônio da cultura brasileira e como mais expressivo fenômeno social das coletividades. Então o futebol é muito mais do que um jogo, é uma representação social e ele poderia contribuir muito.
Mas, infelizmente, o que vemos é uma inoperância das autoridades, um descaso da autoridade pública, que apesar de todos os alertas, de todos os sinais e de toda a realidade, e eu digo mais, de todos os números de vários pesquisadores espalhados pelo Brasil, as autoridades, em geral, fazem vistas grossas, não atendem a esse reclamo e não atendem a essa necessidade. E, com isso, nós só vemos os números aumentarem, as estatísticas se tornarem cada vez mais preocupantes. Essa questão até do financiamento da torcida organizada é curiosa, porque você limitando também acesso ao ingresso, você pode diminuir o poder de financiamento das organizadas para atuar como cambismo. Deputado, o senhor acha que teria que ser feito também alguma coisa com relação a essa ligação, o senhor que já foi presidente de clube, já deve ter tratado com torcida organizada também, essa ligação dos dirigentes com os torcedores organizados tem que ser revisto também para poder evitar a violência? Eu não tenho dúvida, faz parte dessa medida dessas medidas que o Maurício coloca aqui e que eu não sou contrário. Enquanto isso não aconteça, nós temos que coibir e proibir sim, para que nós não percamos mais vidas aí, apesar de todo o contexto macro ter uma outra visão macro social de toda essa questão. Mas, que eu disse também, a profissionalização dos dirigentes. Muitos dirigentes, num passado não tão distante, usavam desse subterfúgio. É o pagamento do ônibus que precisa ir, é o lanche do torcedor, é o ingresso do torcedor, formando aí os seus nichos, né, particulares e políticos. Eu acho que isso tem que ser banido. Isso vai dar cultura também do dirigente esportivo que compõe aí a grande massa de clubes brasileiros. Agora, existem formas, por exemplo, a questão da venda de ingresso controlado e identificado. Marcel, Maurício e Chico, nós vamos aos estádios com nossos familiares. Nós temos que ter um cadastro via internet da compra do ingresso. Eu acho que esse é um facilitador e um controle, um pré-controle efetivo e um diagnóstico de quem está frequentando o estádio de futebol, como e com quem. Agora, você pega aí as torcidas organizadas, aliás, um trabalho muito importante que o Dr. Maurício citou, do Dr. Paulo Castilho, que também é um profundo estudioso e defende essa tese nesse momento que nós estamos vivendo da violência máxima, eu diria, embora aí com os números já aparecendo uma redução, mas existe planos sim que possam contemplar a tendência de uma queda dessa violência no esporte, como no futebol como um todo, principalmente dentro dos estádios, que parte, como foi colocado aqui por mim e pelo Maurício, que é desde a organização macro de um governo federal, governo estadual, os clubes, as entidades que organizam essas competições, as federações, mas acima de tudo também, sem poder esquecer de dizer, a profissionalização da gestão desses clubes de futebol. E um controle rígido, né? Uma investigação rígida para ir um pouco mais além do futebol e da torcida organizada, que é o que tem por trás dessas torcidas organizadas. Que eu acho que isso cabe ao âmbito de segurança pública dentro de um projeto macro. Senhores, acredito que a gente possa voltar a ter estádios divididos? O senhor acha que daqui a alguns anos pode ter meio a meio, ou se não for meio a meio, ter 20%, 15%? Hoje em dia, com os estádios aqui em São Paulo, é mais difícil ter meio a meio, porque cada clube está com o seu estádio. Mas, por exemplo, no Rio, enfim, o Maracanã está ali e poderia estar dividido, Maracanã, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Os senhores avaliam que podemos voltar a ter como tinha nos anos 60, 70, sem ter grandes problemas de violência, ou é uma utopia pensando nisso? Esse é o nosso sonho, esse é aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos conversando. Apesar desse momento de eu defender a torcida única como pelo menos um paliativo necessário para esse momento, esse é o sonho. De eu poder voltar amanhã com meu filho, com a minha esposa, com a minha família, com todos. Eu acho que isso é aquilo que a maioria quer, principalmente aqueles que amam o futebol, vivem o futebol, têm o futebol como uma base até cultural, colocado aqui pelo Maurício. Esse é o sonho de consumo de todos nós. É o nosso desejo, né? Mas eu não vejo, inclusive desejo das torcidas organizadas, que em sua maioria
São entes do associativismo juvenil, do associativismo cultural, e são entes pacíficos. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas discute isso muito, inclusive juntamente com o Dr. Paulo Castilho, que temos inclusive um debate muito civilizado em relação a essas diferenças, e as torcidas organizadas também querem isso, porque elas não querem ser demonizadas, criminalizadas e expurgadas, porque a questão da torcida única pode ser um primeiro passo para a extinção das torcidas. E aí é matar o gado para acabar com o carrapato. Porque, é o que eu sempre digo, eu sempre argumento, quando um policial é preso em flagrante delito, ninguém pensa em acabar com a polícia. Quando ele é punido, é ele que é punido, não é a instituição. Então deveríamos ter esse mesmo conceito em relação às torcidas organizadas. Mas esse é o nosso desejo. Mas eu não vejo, Marcel, infelizmente, no curto prazo, essa possibilidade. Porque eu não vejo medidas conjuntas, integradas e permanentes já desencadeadas para isso. Eu vejo medidas pontuais, que eu acho que são insuficientes, eu acho que são formas de enxugar gelo. Mas eu gostaria que isso acontecesse. Porque, volto a dizer, de um modo geral, as autoridades do Brasil não entendem o que é o futebol. Não pensam que o futebol é apenas um jogo do ponto de vista do mercado do mercado da bola, do comércio. Futebol é muito mais que isso. Futebol é uma integração efetiva. Futebol implica em torcida. Quando o primeiro jogo entre chamada época seleção de cariocas e paulistas foi jogar no Rio Cricket, em Niterói, que é uma cidade do estado do Rio, todos conhecem, depois da ponte, ali, no início do século XX, foram 6 pessoas assistir o jogo. E na ocasião os cronistas disseram, é um jogo inglês. Pois sim, porque não tinha o público. Depois que o futebol ganha a paixão popular, a partir dos anos 1940 e 1950, o futebol se torna algo cultural, simbólico, importantíssimo e, portanto, não pode ser desgarrado de 2 torcidas adversárias. Agora, essas entidades têm que ser preservadas como entidade do bem. O que é uma entidade do bem? É aquela que entende que adversário não é inimigo e que competição não é agressão e concorrência não é violência. Quem não entender assim, se somos todos brasileiros e devemos cumprir a Constituição, que sejam sancionados e punidos nos termos da lei e até o fim, e não só os 3% que eu me referi no início. Agora, essa impunidade no universo futebol é em geral, a impunidade em geral no Brasil. Somente 3% também foram punidos nos crimes contra gays, somente 8% nos crimes no trânsito, somente 5% nos crimes no mundo rural, sob a posse de terra. Então, é reflexo da vida brasileira. Então, eu não vejo, eu desejaria, mas não vejo no curto prazo isso. Eu veria, a partir do médio e no longo prazo, se eu visse algo vindo no plano federal, se espalhando por todo o Brasil, com medidas integradas, permanentes e em bases científicas. E que se renovem, porque há 10 ou 12 anos atrás as redes sociais praticamente nem existiam. Sim. Era tudo concentrado no Orkut, que acho até que acabou, ou quase. Hoje em dia isso tem uma velocidade e esses grupos de torcedores eles estão concentrados na faixa jovem, que em sociologia mais ou menos classificamos entre 15 e 24 anos. Vai um pouco mais, mas basicamente isso. E os jovens, até por natureza e por cultura, eles têm um domínio desses meios eletrônicos, seus jornais digitais, a velocidade, o domínio, os hackers. Em todas as instituições, o pessoal da área de informática é gente jovem. Então eles dominam muito bem isso. Não tínhamos essa realidade há uns anos atrás, temos hoje. Então esse plano ele tem que se renovar, ele tem que ser renovado, entendendo o que é o futebol, patrimônio da cultura coletiva brasileira e uma grande contribuição ao plano geral de segurança. Médio e longo prazo eu veria, mas só se tivesse esse plano, que eu não vejo hoje nessas medidas pontuais. Fla-Flu, a festa de todos, dos torcedores ilustres e da multidão empolgada.